Começando aqui a apresentação do projeto integrador da matéria de Introdução a Direito, com foco em controle interno, onde a gente vai estudar aqui a fazer uma entrevista, relacionada a contratos e licitações. Eu estou aqui com o Reinaldo, prazer, Reinaldo. Bom dia. Muito obrigado por participar do nosso projeto, é de suma importância. A gente buscou aqui, fez um projetinho aqui de 10 perguntas, onde a gente vai buscar entender de forma prática como é que funciona o processo de contratos e licitações. No nosso projeto a gente usou como exemplo o pregão aqui, que eu busquei no edital lá no site da Transparência, 59/202, que ele trata de um fornecimento de papel A4. É um contrato simples que a gente usou para deixar como base teórica, mas o intuito da entrevista é que seja mais solta, algo que a gente não foque tanto no documento em si e no processo em geral. Perfeito. Aí a gente vai começar aqui com umas perguntas por parte da Carolina e segue comigo aqui para a gente finalizar. Eu vou puxar ela para cá mesmo. Um instante, viu? Pode falar, Carolina. Ele consegui pegar o quadro dos dois direitinho aqui. Boa tarde, Reinaldo. Tudo bem? Boa tarde, Carolina. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, claramente. Obrigada. Eu vou começar com 5 perguntinhas. A primeira pergunta: poderia nos contar como funciona o caminho de uma compra ou contratação até aqui no órgão, desde que surge a necessidade até o momento em que o serviço é entregue ou o produto chega? Sim. Pode falar. Então, a nossa agência trabalha com processos licitatórios centralizados. O que é isso? Aqui não é um órgão que trabalha só uma contratação, como bem colocou o Tiago, de uma compra de um papel sulfite. A gente trabalha só para uma secretaria. Essa contratação ela vai ser feita para 30 secretarias. Então, o papel ele sai padronizado, adequado para todo mundo com um único preço, para ter essa padronização e ganho em escala. Trabalhando de forma bem objetiva a sua pergunta, como é que é feita essa análise? Essa análise ela é feita dentro de um planejamento, porque de acordo com a nova lei, ela trouxe uma grande mudança de paradigma. A grande mudança de paradigma que ela trouxe? Ela trouxe como objetivo a isonomia, que é tratando diretamente os concorrentes de forma isonômica, dizendo que todos podem participar com igualdade de provas, de matérias e tudo que elas têm direito dentro do que foi cobrado dentro do edital. Outro aspecto é o preço. O preço ele é determinante para mostrar que é um critério em si que a gente tem. Então, através do preço, ela consegue estimar o quanto aquele produto ou aquele serviço custa no mercado. Outra possibilidade é a sustentabilidade. Todo o produto que a gente contrata, ou serviço que é executado, ele hoje tem um procedimento voltado para a sustentabilidade e a teoria reversa se aquilo tem condições de ser revertido ainda, de ser reproduzido ou reaproveitado para a sociedade. Outra situação que foi mudada é a questão da eficiência e efetividade dentro do procedimento. O procedimento ele deixou de ser um procedimento só de contratação, mas foi verificado se ele realmente é efetivo, ele satisfaz o interesse público, se ele consegue atingir o usuário do serviço público que está na ponta necessitando daquele bem ou daquele serviço. E outro aspecto que foi se colocado é a questão da própria inovação. A lei traz a inovação com a possibilidade de erro, porque você tem que trabalhar um aspecto disruptivo que tem nas contratações públicas para que não fique só um engessamento legal. Então, através dos princípios também, a gente consegue trazer aspectos de viabilidade de produtos e soluções que ainda não estão determinadas no mercado e olhar novas possibilidades de criação para atingir a finalidade do que é a necessidade da sociedade. A sociedade tem uma necessidade que muitas vezes a gente não tem uma solução pronta, mas ela tem que ser formada ao longo do tempo. Então, o procedimento licitatório também hoje tem ferramentas para que possa trabalhar uma solução adaptada de acordo com aquela necessidade. E hoje, dentro do planejamento, trabalhando um fluxo processual, você depois tem aí, que é uma programação que a gente chama de um DFD amplo, geral. Depois dele, você junta dentro do procedimento licitatório, o início dele, a abertura através de um memorando normal. Fez esse memorando, que é a provocação para uma autoridade competente, ele retorna para o setor de origem, para que ele possa fazer o primeiro documento, que é a análise técnica, que é o documento, que é o estudo técnico preliminar. É um documento formal, que ele analisa qual é a necessidade e qual é a melhor solução que tem disponível no mercado.
Isso já é para trazer um trabalho prévio, para saber quanto a administração pública pode comprar aquele produto e a qualidade do produto que vai atender a necessidade. Então ele consegue ali verificar dentro dos produtos que tem no mercado qual é o melhor para excluir e também analisar o melhor cenário. Claro que nesse aspecto não é algo que venha determinar para uma marca, mas a gente ali vem pelo menos limitar um padrão de qualidade que venha atingir o usuário do serviço público, sempre com essa determinação. Após a elaboração desse documento, a gente parte para uma outra situação, que se chama termo de referência. O termo de referência é depois que você já tem toda a determinação descritiva do objeto, como bem o Tiago colocou, que ele pegou um processo como um case, que é a compra de um papel sulfite. Você vai pegar esse papel sulfite e as informações dele vai colocar dentro de um procedimento, que é o termo de referência. Lá vai ter o descritivo total do item, a unidade de medida e a quantidade desse item. Então você tem um descritivo de acordo com os parâmetros praticados no mercado, sem restrição de marca, sem nenhuma restrição de competitividade entre os fornecedores ou os fabricantes que possam participar do futuro procedimento licitatório. Após isso, tem também um procedimento que a gente chama de pesquisa mercadológica, dentro de alguns requisitos legais que tem. Tem parâmetros prioritários, um deles, verificar dentro da administração pública algumas contratações similares que já ocorreram, dentro de um prazo máximo aí também de 1 ano, para que você possa pegar esses preços e utilizar como um orçamento primário, que esse orçamento ele vai funcionar lá na frente como uma estimativa de preço. Ou seja, toda empresa que trabalhar nesse nicho de mercado e for querer participar do procedimento licitatório, ela não vai poder ultrapassar esse valor estimado. Toda a oferta da proposta dela tem que estar abaixo desse valor. Então, se o papel sulfite foi cotado pela administração pública por R$20, uma empresa, para participar desse procedimento licitatório e ser um preço competitivo, vai ter que ganhar abaixo de 20, porque aí ela vai competindo com as outras empresas e é o que a administração pública vai pagar, abaixo de 20. Depois disso, a gente encaminha o procedimento para fazer a minuta do edital. A minuta do edital é onde pega todas as informações, desde a parte do planejamento, esses artefatos do planejamento, que é a parte do DFD inicial do planejamento geral, a parte do ETP, termo de referência e cotação de preço, fazendo um compilado dessas informações e colocando em um único documento, que a gente chama de edital. Após a elaboração desse edital, esse processo tem autorização da autoridade competente do órgão para deflagração. Antes disso, ela manda para a Procuradoria. A Procuradoria faz a análise jurídica. Isso eu estou contando um aspecto geral do fluxo do processo, fase interna e a fase externa. Então, quando vai para a Procuradoria, ela faz a análise jurídica do procedimento licitatório. E ela já analisa todos esses aspectos que eu falei. Desde o momento que a gente falou que está tendo ali o planejamento, os artefatos como o estudo técnico preliminar, termo de referência e cotação de preço e o minuto do edital, para ver se todos estão em consonância, se todos estão em harmonia e atendem os requisitos legais para que ele tenha um parecer jurídico de aprovação, opinando pela viabilidade do procedimento licitatório. No retorno desse processo da Procuradoria, nós marcamos uma sessão pública, que aí é o pregão que o Tiago bem colocou, que ele conseguiu verificar. É uma publicação que vai diretamente no Gov.br, no Compras Públicas, que todos os interessados têm ampla participação e têm condições de fazer um cadastro, que vai cadastrar suas propostas e vão participar desse pregão. Participando desse pregão, dentro do critério de julgamento, lembra do preço que eu falei da cotação de preços? Todos que querem participar têm como critério de julgamento este menor preço ou maior desconto, dentro desta limitação do que foi determinada pela administração pública. Então, participando desse procedimento, a empresa mais bem colocada com o menor preço ou o maior desconto, ela vai ter o seu item adjudicado, que a gente chama. A adjudicação significa que a empresa ofertou a melhor proposta, a proposta apta a gerar o melhor resultado para a administração pública. Acabando essa conclusão, antes da homologação do procedimento, que aí tem outros requisitos, que é prazo para recurso, ou então alguma diligência que for necessária que o pregoeiro pode diligenciar para a equipe de planejamento, superada todas as situações, esse processo ele vai primeiro também para o controle interno. E o controle interno vai fazer a verificação dentro do procedimento se houve a parte de validade e para ele ter a homologação futura pela autoridade competente. Então, fechando o ciclo do processo, nós concluímos a fase interna do processo com seus artefatos, a análise jurídica da fase interna, a parte externa do procedimento licitatório e a verificação do controle interno para que depois tenha a homologação.
Feita essa homologação, ele já vai para um contrato ou uma ata de registro de preço. Se for um contrato, ele é exclusivo de uma secretaria para gerar direitos e obrigações. Se for uma ata de registro de preço, ele vai ter a validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, e os órgãos vão utilizar essa ata por meio do empenho. Então aí a gente fecha esse ciclo dentro da contratação, que depois entra para uma outra etapa que se chama fiscalização do contrato e gestão do contrato. Isso quem faz diretamente são os órgãos, que vão designar um servidor específico para que ele faça o acompanhamento se aquela entrega do produto que está no edital, ele corresponde com o que está na nota fiscal e o que está sendo entregue. Ocorrendo, vai dar o ateste, ele verifica, fala para a autoridade competente, é verificado e dentro do órgão depois vai para o financeiro, que vai ter um empenho, que é a liquidação que é a entrega, e depois o pagamento. E aí fecha o ciclo do procedimento licitatório. Ana, eu sei que você está um pouco apertada aí. Ele respondeu várias das perguntas que a gente fez com esse início, meio e fim do processo. Se você quiser finalizar, tá tudo ok, tá? Que eu finalizo aqui, tudo bem? Tem problema não? Não tem não, eu finalizo. Tá bem, Tiago. Muito obrigada, Reinaldo, pela atenção, viu? De nada, disponha. Tá certo. Peço desculpa, estava um pouquinho de barulho por causa da rodovia. Não, sem problema. Obrigada, gente. Obrigado, Ana. Disponha. Deixa eu só dar um... continuando aqui, a gente tratou, né, basicamente do processo completo, que a primeira pergunta ela meio que é um gancho para as outras, e acabou que foi excelente a sua resposta e deixou bastante rico, né, de informação. Eu só queria finalizar querendo saber, tirar uma pequena dúvida em relação à nova lei também, que é o que é que vocês acham que poderia melhorar na aplicação, né, na prática da nova lei de licitações? Então, na prática, a evolução da nova lei, ela vem agora com um pouco também de tempo, porque a cobrança está sendo excessiva para que todo mundo venha se adaptar. Então, a mudança dela é muito grande. Então, como ela vem com muita mudança de paradigma, e essa aplicação dela tem que dar tempo e continuidade para a maturação de quem trabalha com a contratação pública, eu creio que a capacitação que tem que ter, ela tem que ser contínua. Então, a capacitação que o gestor tem que ter esse olhar de que o servidor que está ali, ele vai ter que pesquisar mais, ele vai ter que planejar mais, ele vai ter que olhar se tem orçamento, se ele tem financeiro, se aquela política pública realmente ela é estratégica, ela é essencial, qual é o impacto que aquela política pública ela pode trazer para o usuário do serviço público, para poder direcionar melhor esses recursos públicos. Porque a nova lei ela traz essa possibilidade, ela traz essa visão inovadora, disruptiva. Então, hoje, para utilizar a nova lei como instrumento em si, o administrador, o gestor, ele tem que ter esse olhar de ampliação de capacitação. Então, o que está faltando um pouco, eu creio, é que essa ampliação na capacitação, que eles possam evoluir a cada dia e utilizar mais a nova lei dentro do instrumento, respeitando já a parte de planejamento. Vou dar um exemplo. A nova lei traz que para você trabalhar o planejamento, você tem que olhar quanto vai gastar com aquela contratação. E ela trouxe uma ampliação na compra direta. Então, a compra direta hoje, você tinha uma limitação de 17 mil, e hoje em dia você pode chegar a quase 60 e poucos mil com a contratação direta. Então, como exemplo. Então, se você pega uma contratação direta e sabe que vai gastar já este valor, você entra pela contratação direta, mas se for gastar a mais do que isso, você já tem que ir para um procedimento licitatório. Então, a margem discricionária que você teria para trabalhar só a dispensa de licitação, ela já fica amarrada pela própria lei, porque ela diz, planeje, analise o que você tem de necessidade para achar a melhor solução. Isso já envolvendo o próprio recurso público. Então, ela diz, se você sabe que vai gastar mais do que o valor da dispensa, não faça a dispensa, porque você pode incorrer em fracionamento de despesa. Você vai ter que agora fazer um procedimento licitatório, porque você sabe que vai ultrapassar aquele valor. Então, isso daí é o que traz a inovação da lei. Ela trabalha a governança, o planejamento, a gestão interna para que ela traga um serviço eficiente para o usuário do serviço público. Ótimo. Tratando, né, de tudo que a gente já viu até agora, uma das perguntas, deixa eu falar de novo nessa pergunta aqui, minuto 14:55, bora lá.
Finalizando aqui, já que a gente já tratou, né, do início, do meio, do fim do processo, como funciona, e também a importância da nova lei para o impacto, né, no serviço público e na controladoria geral. O que é que você consegue lembrar agora, mencionar para a gente, dar um exemplo de uma licitação prática, uma aprovação prática, né, que deu para a gente, para a sociedade, um impacto positivo, um processo licitatório que você lembra agora, que você participou, que você trabalhou nele, entendeu? E que você notou que gerou um impacto positivo? Sim, tem vários. Eu posso trazer vários dentro da área da saúde, trazendo com medicamentos e correlatos, mas eu vou trazer alguns importantes que a própria sociedade já está vendo. Tem um projeto dentro do planejamento que a gente trabalha as areninhas. E dentro das areninhas a gente conseguiu reformular essa visão da praça pública, que antigamente não tinha esse olhar. Então, com a gestão do prefeito JHC, ele teve a preocupação de olhar o melhor para a sociedade. Então, ele trouxe a renovação. Com a renovação com as areninhas, você tem toda uma reestruturação das praças. Você hoje vê, se você passar pela Centenário, você vê a reestruturação direta da praça, com urbanização, modernização, com todo um trabalho arquitetônico que venha trazer um embelezamento para a sociedade e também para o usuário que está utilizando a praça. Você vê a parte econômica que é gerada naquele local que estava abandonado, que não tinha ali um aspecto social envolvendo a praça, e hoje você vê todo mundo utilizando aquele espaço público para melhor atingir a sua finalidade. Então está sendo atingida a sua finalidade, porque foi entregue de novo para a sociedade com qualidade, com eficiência. Então, o processo que foi feito de urbanização dos bancos, então a gente trabalhou com toda a parte imobiliária urbana, isso foi feito um processo licitatório, com esse olhar, foi feito um estudo, foi feito um projeto. Aquele banco que está lá não foi qualquer banco, foi um banco pensado realmente para Maceió, para a utilização daquele espaço público. Então, se você hoje olhar essa parte das praças, as areninhas, toda a parte esportiva do futebol que está acontecendo agora, que você analisa a situação, os campos de futebol, a estruturação, a padronização deles, o embelezamento que tem, que todo mundo está podendo utilizar. Você vai em todo canto da cidade e tem uma obra dessa. Na parte alta, na parte baixa, você passa, você encontra. Então você vê esse aspecto diretamente. Você pediu para trazer um case, estou trazendo esse das praças, porque esse daí é o mais impactante que você vê. Tem outros também, tem o Rinácio Soldadinho, se você passar aqui ao lado, você vai ver projetos de contenção na cidade. Então tem outros aspectos que você consegue ver, a mudança dentro do procedimento licitatório desse, que a gente trabalha desde o planejamento, analisando as necessidades que tem dentro da cidade, trabalhando de forma inteligente, o que a gente pode fazer para entregar para a sociedade. Reinaldo, muito obrigado por ter passado para a gente tanto detalhe, todo o processo, mostrando na prática, né, os princípios da nossa Constituição, da legalidade, da eficiência, da isonomia, e mostrando para a gente que o processo está sendo gerido, está sendo feito e está sendo transparente. Muito obrigado. De nada. O SESMAC, né? Eu agradeço em nome do SESMAC pela disponibilidade e espero que futuramente, né, caso seja necessário, a gente se encontre. Perfeito. A lei que está aqui de portas abertas, o prefeito JHC continua fazendo o seu trabalho com eficiência e pedir que todo maceiense, os alagoanos, confiem no trabalho, que a gente está fazendo o melhor. O prefeito sempre pede para a gente capacitar, instruir e fazer o nosso melhor para entregar tudo que tem de recursos públicos para o usuário do serviço público. Abração. Certinho.